Meus amigos, parece que nem todos os ministros estão confortáveis lá no STF com essas decisões do doutor Aleixo de Moraes, principalmente esta última, que passou a restringir o direito à informação de mais de 20 milhões de brasileiros com esse banimento que a canetada do doutor Aleixo de Moraes provocou aí do X, da rede social do Elon Musk. Vejam, embora nem a OAB esteja criticando isso, para minha vergonha, porque a OAB está criticando não o principal disparate, que é o banimento do X. A OAB se restringiu a apenas entrar com recurso, coisa que o valha, para dizer, olha, por favor, pelo menos, doutor Aleixo de Moraes e STF colendo, pelo menos não aplique a multa de 50 mil para quem utilizar VPN e tal. Isso é uma vergonha. Eu não queria falar, mas o momento, nós temos todos que termos a devida responsabilidade cívica e coragem cívica para falar. A história vai cobrar dos omissos a sua omissão. Mais dia, menos dia. E a advocacia não é profissão para covardes, já dizia o velho Sobral Pinto em tempos de exceção. Não compete ao advogado ou à classe de advogados ser omissa ou covarde. Sempre me recordo do bom livro do professor Castor Neves, que relembra, o título é até o seguinte, Como os advogados salvaram o mundo. E de fato, a advocacia, a verdadeira advocacia sempre esteve na linha de frente, na trincheira, defendendo os direitos fundamentais da cidadania. Bom, é isto. Bom, mas dizem que os ministros do STF, nem todos estariam aí satisfeitos, contentes, fechados com o doutor Xandão. Não é? Há matérias da mídia tradicional falando sobre isso, várias, até o UOL, né? A água chegou, passou do bumbum, já chegou no nariz do UOL e do Grupo Folha como um todo, e o UOL, até o UOL, está, vejam aqui, o analista de assuntos jurídicos do UOL, o Walter Mairovich, dizendo que a seguir como se está, o Xandão vai levar para o buraco, são palavras do Mairovich, por favor, não são minhas, não quero me complicar, a seguir como se está indo, o Mairovich diz, o Xandão levará para o buraco não só ele próprio, como também de resto, todo o STF. Bom, acho que ele se refere a todos os outros integrantes do STF, não à Constituição. Porque os homens passam. Do poeta Horácio. Olha. Para esperar passar, será que ele já não teve uma experiência de legitimidade seu num laudo e numa finta? E eu li e a Raquel escreveu, deu o filho dele deu um soco naquele velhinho que levantou a mão. Então, o Moraes está muito complicado. E se ele não entrar na linha da constitucionalidade, legitimidade e legalidade, ele vai levar para o buraco o Supremo inteiro. E agora vou voltar lá. Este é o Walter Mairovich, ex-juiz, comentarista de assuntos jurídicos do UOL. Do UOL. Vocês ouviram, não vou repetir. Bom, aí sobre a questão então de se está tudo gostoso, tudo bom, se o STF realmente está fechadinho, tudo com Xandão nessa, ou se está vendo alguma coisa. Vamos tentar compreender o que esta mídia tradicional marrom, está dizendo a esse respeito. Está aqui. Vamos aqui. Será que está aqui mesmo ou será que eu perdi aqui? Aqui. Não é isso não. Isso aqui. Uma matéria da Clarice Oliveira, da CNN Brasil, dizendo: ministros citam desconforto com decisão de Moraes. Vamos tentar entender em complemento desse vídeo um pouco isso.
Naval Bear, uma escola feita de histórias reais. Ao que foi entendido pelo Alexandre de Moraes até aqui, né? Abrandar Moraes e essa possibilidade, portanto, da corte, né? Todos os ministros se debruçarem sobre essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, e como você vê a situação do ministro diante dessa análise, que pode, inclusive, ir no sentido contrário ao que foi entendido pelo Alexandre de Moraes até aqui, né? Abrandar a decisão que ele tomou, Clarissa. Muito boa tarde para você, Tainá. Boa tarde para quem está aqui no Agora CNN. Tainá, desde ontem a gente sabe que esse assunto está repercutindo imensamente no meio jurídico e eu fui tentar conversar, então, com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para entender um pouco como está o clima lá dentro. Muitos deles não quiseram se manifestar, não aceitaram falar, mas eu também conversei em alguns casos com pessoas próximas dos magistrados e em outros casos com os próprios ministros. O que eu pude sentir, Tainá? A gente vem vindo de um histórico de reforço do plenário do Supremo Tribunal Federal a decisões polêmicas de Alexandre de Moraes, sempre com aquela coisa de um espírito de corpo, uma necessidade de proteger o Supremo como instituição. Meu Deus, por um momento pensei que ela disse espírito de porco, mas não foi, para a nossa sorte. E para a sorte dela, da cabeça dela, foi espírito de corpo. Eu senti por essas conversas, Tainá, que o clima está diferente. Embora, no geral, eu tenha observado alguns relatos de que haja aí uma tendência de concordância com o bloqueio do X por conta daquele argumento da resistência da empresa em manter uma representação aqui no país, o que é uma exigência constitucional, mesmo tendo esse entendimento, tem um crescimento aí do que os próprios ministros chamam de desconforto com exageros, palavras citadas pelos próprios, que estão sendo praticados por Alexandre de Moraes nesse caso específico do X. Um deles, a gente já trouxe isso já há alguns dias, é a questão da intimação por meio da própria plataforma. Virou bagunça. Isso desperta ali um incômodo de alguns magistrados que entendem que essa citação por esse meio é simplesmente inválida, porque teria... Ora, vamos mandar citar também, intimar, notificar por pombo correio, balão de festa, coisa que o valha, né? Festim. Vamos fazer isso, já que tudo vale, o juiz acorda, qualquer juiz de primeiro, segundo, terceiro grau, ou né, da Suprema acorda. Hoje vou mandar citar por uma maneira assim mais despojada, não é Barroso? Barroso é todo despojado. Ele quer também agora o judiciário com a linguagem simplificada. OAB, e se respeitar todos os trâmites internacionais característicos da citação, da intimação de um cidadão que esteja no exterior ou de uma empresa estrangeira. Então, esse um primeiro ponto que pode ser uma polêmica para a essência da decisão, que é o bloqueio. E aí você tem as outras decisões paralelas, que essas incomodam ainda mais. Bloqueio de contas do Starlink, eu senti que vai ter divergência, ou pelo menos de alguns magistrados. E o terceiro ponto, Tainá, além dessa questão da Starlink, era aquela confusão sobre VPN, né? O bloqueio ali do acesso por meio de VPN também gera divergência, embora o próprio ministro já tenha recuado em parte dessa decisão ontem à noite. Clarissa, te convido aqui no... Bom, diz a mídia que esse é o clima do STF, que eles querem discutir pontos, estão desconfortáveis com o todo da decisão dos Moraes. É uma vergonha que ministros, por exemplo, indicados por Bolsonaro, por exemplo, não por serem indicados literalmente por Bolsonaro, mas porque de um campo realmente que imaginávamos que foram ministros, sem dúvida nenhuma, indicados àquela corte por meio de um governo legitimamente democrático, verdadeiramente democrático. A postura do Mendonça e do Nunes Marques nesta escalada de autoritarismo togado vem sendo realmente, no mínimo, vergonhosa, o que demonstra que foi outro erro acachapante do Bolsonaro nomear esses dois ministros, ao contrário do Trump, né, porque o Trump realmente, os ministros que ele indicou, e até hoje está em maioria conservadora
aquela corte dos Estados Unidos, 6 conservadores, 3 democratas esquerdistas, tem ajudado a manter um pouco de sanidade nos Estados Unidos. Aqui, Bolsonaro segue aí como um das suas centenas de erros, esses erros também. Vejam, então, as suas excelências não estariam todos de acordo, alguns estariam incomodados com algumas decisões periféricas do doutor Moraes. Vejam, interessante. Na minha visão, isto tem a ver com um pouquinho de receio, porque ali tem aqueles corajosões, me desculpem aqui o neologismo, aqueles que realmente querem botar para pá, né, que mata no peito, né, tem uma coragem jurídica, como diria o Michel Temer. Ali tem esses ministros mais arretados, que têm coragem jurídica. O que é coragem jurídica dita por Michel Temer? É capaz de fazer essa criatividade, usar da criatividade na hora de decidir. Use da sua criatividade, mas não pode, cadê o fundamento? Eu não consigo encontrar fundamento, eles não fizeram nada. Use da sua criatividade. Mas também há um juiz que não são tão... não tem essa coragem jurídica toda. Então, eu acho que essa divergência entre eles parte a isso e também parte a porque, para mim, no fundo, também é um jogo de cena. Eles não podem levar isso para o plenário, né, porque o Moraes está fazendo isso da cabeça dele, decisão monocrática, não é? Eles podem realmente entrar no consenso, levar essa decisão do Moraes para ser referendada pelo plenário dos 11, né? E ali eles tiram um pouquinho, vamos tirar a multa, etc. Aproveitando, vamos de repente desbloquear os valores da outra empresa do Musk, que realmente está... E aí deixam o bloqueio do Twitter. Veja, pode ser um jogo de cena. Provavelmente o é. Antes de terminar, por despedida, como dizia um professor meu, devo dizer o seguinte: a essência e a razão de ser dos tribunais, ou seja, dos colegiados de ministros, é justamente essa. A razão de ser de nós pagarmos vários ministros, vários gabinetes para decidirem eles, várias cabeças sobre um tema, é justamente para que o coletivo, em vendo que há um abuso de uma decisão monocrática individual de um dos ministros, um coletivo a maioria ali possa realmente consertar o exagero, o erro, injudicando do ministro xerife, por exemplo, né? No Brasil nada está funcionando, então eles, claro que também, eles não vão consertar, provavelmente eles vão referendar, e aí vai fazer aquele jogo de cena. O Moraes provavelmente já fez essa decisão drástica, a principal, suspendendo o X, e além disso aplicando multa e tal, porque ele já, é uma técnica, né? Ele faz algo bem grandão, e aí lá na hora, vamos tirar um pedacinho. Então ele fica de magnânimo, tira um pedacinho da decisão toda ruim, tira um pedacinho e a decisão continua sendo toda ruim, toda anti ou inconstitucional, vamos dizer assim. Por favor, dê seu like aqui, insista no like, insista na inscrição, confira se você continua inscrito, insista no compartilhamento. As pessoas dizem que estão com dificuldade de fazer, mas façam. Vá até a aba Seja Membro, se torne membro do canal, é muito importante. E também aqui embaixo há um primeiro comentário fixado, onde há uma chave Pix, por meio da qual você pode colaborar eventualmente, não importa a quantidade, com o canal, para a compra de equipamentos e tudo mais. Nossos microfones mesmo, vocês mesmos veem, todo dia ouvem, não estão bons os microfones. Um abraço.